Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história lendária do rei Salomão. Sabe? Uma figura conhecida pela sua imensa sabedoria, pela sua riqueza, mas cujo reinado de ouro terminou de um jeito bem diferente, com um reino completamente fraturado. É uma história impressionante sobre poder, sobre fé e principalmente sobre as consequências das nossas escolhas. E a nossa história começa justamente aí, com um reino à beira do caos. O rei Davi, o grande rei guerreiro, agora está velho, fraco, já não consegue nem mais governar direito. E esse vácuo de poder, bem, ele cria o cenário perfeito para uma crise de sucessão. A tensão em Jerusalém era quase palpável. A grande pergunta era: quem vai assumir o trono? E com o rei praticamente fora de cena, uma luta perigosíssima pelo poder explode entre os filhos dele. É aqui que começa um verdadeiro drama político, de alto risco, que vai decidir o futuro de Israel. Olha só, duas facções se formam. De um lado, a gente tem Adonias, o filho mais velho de Davi, que decide se autoproclamar rei. E ele não está sozinho não, ele tem o apoio do general do exército, Joabe, e do sacerdote Abiatar, gente muito poderosa. Do outro lado, o jovem Salomão. Ele não tinha idade, mas tinha uma promessa feita por Davi e o apoio de figuras-chave como o profeta Natã e o sacerdote Zadok. A disputa estava armada. Aí o Adonias faz uma jogada super ousada, ele dá um grande banquete, que na verdade era uma tentativa de golpe de Estado, ele convida todos os seus irmãos, os líderes de Judá, mas num erro que se provaria fatal, ele deixa de fora justamente o Salomão e seus aliados. E isso não foi um esquecimento, claro, foi uma declaração de guerra política bem clara. Assim que ficam sabendo do golpe de Adonias, Natã e Batseba correm para o leito do rei. O tempo estava se esgotando. Eles lembram a Davi da promessa que ele tinha feito, de que Salomão seria o herdeiro. Natã chega a dizer que se Adonias tomasse o poder, a vida deles e de Salomão estaria em um perigo gigantesco. Era a última chance de fazer alguma coisa. E, do seu leito de morte, Davi age, e age de forma decisiva. Ele reafirma o juramento e ordena que Salomão seja ungido rei imediatamente. Esse momento é a grande virada da história. A autoridade do rei, mesmo ele estando fraco, ainda era absoluta. O contraste aqui é simplesmente impressionante. Enquanto Adonias estava lá, celebrando seu golpe em segredo, a coroação de Salomão foi um evento público, barulhento, com todo mundo participando. O som das trombetas e o grito do povo ecoaram por toda Jerusalém, selando o destino de Adonias, antes mesmo que ele soubesse o que estava acontecendo. Agora, com o trono finalmente assegurado, a gente passa para um momento que iria definir todo o legado de Salomão. O jovem rei tem um encontro divino que vai moldar o seu reinado por completo. Tenta imaginar a cena. O novo rei, dormindo, e em um sonho recebe uma oferta sem precedentes, direto de Deus, uma oportunidade única. Ele podia pedir qualquer coisa que quisesse. Riqueza, poder, uma vida longa. O que seria? E aqui vem a surpresa. Salomão ignora todas as tentações do poder. Ele não pede vantagens pessoais, nem a destruição dos seus rivais. A escolha dele revela uma maturidade e uma prioridade que ninguém esperava de um jovem rei. Ele pede sabedoria. Mais especificamente, ele pede um coração entendido para conseguir governar com justiça. O desejo principal dele não era o próprio benefício, mas sim o bem-estar do povo. E qual foi o resultado dessa escolha tão altruísta? Salomão acabou recebendo tudo. Deus não só lhe deu uma sabedoria incomparável, mas junto com ela vieram as riquezas e a glória que ele nem sequer pediu. Essa é a base divina para a Era de Ouro que estava prestes a começar. E que Era de Ouro foi essa? Vamos dar uma olhada agora no auge do reinado de Salomão. Um período em que os frutos daquela sabedoria toda se tornaram evidentes para o mundo inteiro ver. A famosa história do julgamento de Salomão é a demonstração perfeita de como a sabedoria dele funcionava na prática. Diante de um dilema que parecia impossível de resolver, ele cria um teste genial que revela a verdade através do instinto materno. A solução dele não era sobre crueldade, mas sim sobre um entendimento profundo da natureza humana. O reinado de Salomão simplesmente transformou Jerusalém, com projetos de construção monumentais. Ele construiu o magnífico templo em 7 anos. Mas, e aqui talvez a gente tenha a primeira pista de uma mudança de foco, ele passou quase o dobro do tempo, 13 anos, construindo o seu próprio palácio. Um detalhe interessante. A riqueza de Salomão era algo difícil até de imaginar. Todo ano, o Tesouro Real recebia 666 talentos de ouro. Para se ter uma ideia, um único talento pesava uns 34 quilos. A gente está falando de toneladas de ouro entrando no reino todos os anos.
E toda essa riqueza, claro, financiava um poder militar impressionante. No auge do seu reinado, Salomão comandava uma força de 1.400 carros de guerra, que era a tecnologia militar mais avançada da época. A paz era garantida através da força. A prosperidade era tanta, mas tanta, que a prata, um metal precioso em qualquer outro lugar do mundo, se tornou tão comum que perdeu o valor. Era tratada como se fosse pedra comum nas ruas de Jerusalém. Dá para imaginar a escala disso? A fama de Salomão, claro, se espalhou pelo mundo. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou de muito longe só para testá-lo. E quando ela viu o reino com os próprios olhos, ficou sem palavras. O testemunho dela confirma que as histórias sobre Salomão não eram um exagero. Na verdade, elas até subestimavam a realidade. E é exatamente aqui, no auge, que a história toma um rumo trágico. Vamos ver como as mesmas coisas que trouxeram poder internacional para Salomão, suas alianças, sua riqueza, acabaram se tornando as ferramentas da sua própria queda. Para consolidar o seu poder e manter a paz, Salomão fez alianças políticas através de casamentos, muitos casamentos. Ele acumulou um número impressionante de 700 esposas e 300 concubinas. Muitas delas eram princesas de nações estrangeiras. Era uma estratégia geopolítica brilhante, mas que trazia consigo as sementes da ruína espiritual. E aqui está o centro do fracasso dele. Para agradar suas esposas, Salomão começou a construir altares para os deuses delas. Começou a participar dos rituais de adoração. Em sua velhice, o rei que era o mais sábio do mundo, que tinha recebido tudo de Deus, quebrou a sua aliança. A desobediência de Salomão, claro, trouxe consequências devastadoras. O julgamento divino viria de uma forma política, rasgando aquele reino dourado que ele mesmo tinha construído. O veredito de Deus foi claro e direto. Como consequência da infidelidade, o reino seria tirado da sua família. No entanto, por respeito à memória do seu pai Davi, o golpe final seria adiado por uma geração. Isso nos leva a uma cena profética muito poderosa. O profeta Aías encontra Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, e rasga seu manto novo em 12 pedaços. Ele entrega 10 desses pedaços a Jeroboão, simbolizando que 10 das 12 tribos de Israel seriam arrancadas do filho de Salomão e entregues a ele. A guerra civil já estava decretada. No fim das contas, a história de Salomão deixa essa pergunta no ar. Ele foi o homem mais sábio que já existiu, abençoado com tudo que alguém poderia imaginar, e, no entanto, seu fim foi a ruína. É uma lição atemporal de que a sabedoria por si só, sem integridade e fidelidade, talvez não seja suficiente para evitar a queda.